Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Hoje nós vamos dar sequência na organização do cabideiro na prática. Na aula anterior eu falei várias dicas, né? Se você não anotou, volte para a próxima, na aula anterior, anote todas as dicas que eu disse para que você venha no seu projeto de organização começar com o pé direito, tá? Para você não ficar desesperada e também que você venha conseguir cumprir o cronograma de tempo que você determinou para o seu projeto, tá? Quando você vai fazer um projeto, você vai determinar quantos dias você vai ficar na casa do cliente. E se você não tem uma organização do seu tempo, se você não tem uma organização de como vai funcionar o seu trabalho, a execução dessa organização, provavelmente você vai se enrolar, você vai entrar em desespero e você não vai conseguir cumprir com a data que você se propôs a entregar esse projeto de organização, tá? Lembrando que você é um profissional da organização, então você tem que ser organizado, o seu trabalho, o processo que você faz para organizar tem que estar tudo cronometrado, tem que estar tudo certinho, tem que seguir uma regra de organização para que ele venha fluir de uma forma natural, sem muito estresse, tá? Eu quero, antes da gente começar a colocar as roupas aqui no cabideiro, eu quero primeiramente falar para você, para que você venha fluir na sua organização, o ambiente que você está trabalhando, ele não pode estar tumultuado, ele não pode estar cheio de coisas, aquela bagunça de coisas no ambiente, tá? Então, você tem que ser organizada, o teu lugar de trabalho tem que estar organizado. Então, por isso que eu falei na aula anterior, que é importante que você faça essa grande categorização e você venha guardar as coisas de volta no armário antes mesmo de dobrar, porque aí o processo de organização vai ser em partes. Primeiro você se dedica ao cabideiro, depois você se dedica a organizar as gavetas, e depois você se dedica a organizar as prateleiras, e as roupas não vão ficar jogadas no ambiente, no quarto, enquanto você cuida do cabideiro, por exemplo. Tá? Então a tua visão, o lugar que você está, ele tem que estar limpo, sem muita informação. A gente aprendeu lá no início do curso que o excesso de informação faz com que o nosso cérebro fique trabalhando, tentando resolver. Então, você não consegue dedicar toda a sua criatividade, voltar toda a sua criatividade para a organização aqui do cabide, porque tem outras coisas chamando a tua atenção, tá? Então, se atente a esse detalhe para que você venha a ser uma profissional de excelência, ok? Então, vamos começar agora a organizar o nosso cabideiro por categoria. Nessa aula de hoje, você vai aprender por categoria, tá? E dentro dessa categoria, a gente faz a organização por cor. Então, vamos lá. Qual é a primeira categoria que eu uso no meu cabide, tá? Antes da gente colocar mais uma regrinha. Se vocês observarem aqui, o meu guarda-roupa, a porta é de correr, tá? Então, por a porta ser de correr, as roupas volumosas vão ficar nesse canto aqui, para que na hora que eu venha fechar essa porta, não venha atrapalhar o fechamento da porta. Porque se você colocar as peças que tem muito volume nessa parte aqui, onde a porta fecha, o que vai acontecer? A manga vai ficar para fora. Isso vai atrapalhar o fechamento e isso não é funcional, tá? Então, a gente observa a estrutura do armário também para a gente definir por onde a gente começa. Então, as peças mais leves vão ficar desse lado e as peças que tem mais volume vão ficar para aquele lado, tá? Então, a gente começa por aqui. Então, vamos para a organização por categoria, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vem com a roupa clara, regata, a colorida. Vamos por cor, tá? As roupas estão todas no varal, então eu tô com pouca peça aqui. Mas eu sou minimalista, tá, gente? Esse cabideiro aqui é onde estão todas as minhas roupas, tá? Então, vamos lá. Coloquei aqui as regatas. Agora eu vou para a manga curta. Manga curta. Tem duas peças. Então, a branca e a colorida. Tá vendo? Então, aqui
eu tenho uma outra categoria. Agora vamos para a manga longa. Mais clara, a bege. Agora vem essa aqui, é listradinha de azul, azul escuro e preto. Então, o que eu tô criando aqui, gente? Categoria. Categoria regata, categoria manga curta, categoria manga longa. E dentro dessa categoria, eu venho organizando por cor, tá? Do mais claro pro mais escuro, ok? Mais claro pro mais escuro, do mais claro pro mais escuro. Então, aqui eu tenho categoria. Você pode usar na organização do guarda-roupa aquele separador de cabide que você vai colocar para determinar essa divisão aqui, tá? Você vai colocar um organizador aqui e outro organizador aqui, outro divisor de cabide aqui, porque assim o seu cliente ele sempre vai conseguir devolver as peças no lugar, tá? Não é obrigatório o uso desse separador de cabide, tá? Você só vai usar se o seu cliente falar assim, sim, é bacana, eu quero, então vamos colocar. Lembrando que esses organizadores, você apresenta esse projeto para o cliente antes, tá? Você fala assim, olha, para trazer funcionalidade para o seu guarda-roupa, temos esse organizador, esse, você vai querer que eu coloque, como que vai ser, tá? Ou você vai querer só o básico. Então, tudo isso é conversado antes de fechar o projeto, tá? Antes de você iniciar a organização. Você apresenta esse projeto, você apresenta os organizadores e se o cliente falar ok, aí você compra, aí você pega, tá bom? Então, coloquei as camisetas. Então, eu vou colocar mais pro cantinho e agora vai vir as peças mais pesadas, tá? Então, vamos lá, pegar ali. Eu tenho aqui 2 peças de lã, que eu deixo penduradinha no cabide, tá? Então, do mais claro pro mais escuro. Cinza e o preto. Como elas são bem quentinhas, e aqui na minha cidade, mesmo no verão, acontece de amanhecer super frio, que nesses dias estavam 33 graus, aí no outro dia a gente amanheceu com 9 graus. Então eu deixo sempre 2 peças quentes para quando acontece essa mudança brusca de temperatura, tá? Isso você também deve analisar é o seu cliente, aonde você mora, aonde você está atendendo. Se esse tipo de situação não acontece na sua cidade, onde você mora, então essas peças elas devem ser dobradas e colocadas na prateleira ou na parte mais alta do armário, conforme for a estrutura do guarda-roupa. Como aqui na minha situação isso acontece com muita frequência, né? Você está numa temperatura alta, de repente cai, então eu sempre deixo essas 2 peças aqui disponíveis para caso eu precise sair de manhã e tá muito frio, eu jogo uma pecinha de lã por cima, tá? Então vamos lá. Então, como elas são de lã e a gente está no verão, então eu vou colocar elas ali pro canto. Próxima categoria. Por conta da temperatura mudar com muita frequência, eu também deixo nesse cabide aqui, é um cabide com argola, tá? Eu deixo ele com os meus cachecóis que eu uso com mais frequência aqui, tá? Os que eu uso com menos frequência eu deixo numa colmeia. Então, eu coloco eles nesse cabide e coloco junto com aquelas peças de lã ali. Porque dependendo da situação, 9 graus é muito frio, né? Então, a gente coloca lá um cachecolzinho pra gente não passar tanto frio. Então, eu deixo sempre acessível, tá? Então, sempre que a gente vai fazer, gente, a gente precisa pensar na rotina da pessoa, tá? Então, no meu caso aqui, isso aqui pra mim é funcional. Fica super fácil de pegar e fica junto com essas peças quentes aqui, tá? Então, vamos colocar antes das peças. Como é peça que eu não uso com tanta frequência, então eu vou deixá-las aqui no cantinho, né, junto aqui na estrutura aqui, na parede do armário,
eu vou deixar essas 3 peças aqui, né? Os 3 cabides, caso de emergência, tá? Então, as peças que eu uso com mais frequência estão aqui, ok? Claro que tem mais peças para vir, tá? Na lavanderia para lavar, mas já está categorizado aqui, ok? Então, vamos para as próximas peças. Agora, a gente vai pegar os casacos. Aqui eu tenho um casaco pesado, tá? Ele é bem quente. E eu deixo ele junto ali com aquelas peças de lã, tá? Então, casaco pesado, junto aqui com as peças de lã. Agora, vamos para a organização dos blazer. Eu uso bastante para trabalhar, tá? Então, eu tenho vários. Então, vamos lá. Cor clara. E eu vou subindo a escala de cor, tá? Ó, rosinha, um rosa mais com um rosezinho, um pink. E agora, os casacos escuro, tá? Eu tenho um sobretudo, uma pecinha, uma terceira peça que eu gosto muito de usar. Eu vou deixar junto com os casacos, tá? É a única peça que eu tenho. Se o cabideiro, eu tivesse espaço para colocar o cabideiro longo, tivesse espaço, comprimento para colocar, eu colocaria ele aberto. Como ele, o meu cabideiro é curto aqui embaixo, eu não tenho espaço a ficar amontoado, então eu dobro ele e coloco ele aqui. Então aqui a gente tem um armário organizado e funcional, tá? Então você deve sempre alinhar os cabides aqui em cima. Essa parte de cima aqui, gente, é muito importante. Isso traz, na hora de entregar o projeto, esse alinhamento, esses detalhes, faz toda a diferença na hora de você entregar o projeto, tá? Então, o que que a gente tem aqui, ó? Olha a visão de como ficou a organização, ok? Então, deu para entender como funciona a organização por categoria? No próximo vídeo, a gente vai fazer essa mesma organização, essas mesmas peças agora por cor, ok? Forte abraço!